Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre sequências e vamos falar do primeiro tipo particular de sequências que a matemática se importa bastante, que é um tipo de sequência chamada progressão aritmética ou, o mais comum, PA. Uma determinada sequência vai ser classificada como progressão aritmética quando ela cumprir esse pré-requisito aqui na sua formação. É algo muito simples. Uma sequência é uma PA quando cada termo é igual ao seu antecessor, mais, ou seja, somado a um valor constante. Esse valor constante é uma característica muito importante das PAs e ele é chamado de razão e ele vai ser denotado aqui pra gente pela letra R. Então, quando você olhar para uma sequência e perceber o seguinte padrão nela, ó, sempre que eu pegar qualquer termo, se eu somar um valor constante, vou inventar um número aqui, 5. Se você olhar para a sequência e falar assim, olha, o primeiro termo mais 5 dá o segundo, mais 5 de novo dá o terceiro, mais 5 de novo dá o quarto, e assim nela todinha. Se a sequência tiver essa característica, qualquer termo somado a um valor constante, é só esse valor da soma que tem que ser constante. Se isso valer para todos os termos da sequência, essa sequência vai ser chamada de PA, ou progressão aritmética. Lembrando que a gente fala somado a um valor constante, mas às vezes esse valor constante pode ser negativo. Só toma cuidado com isso, tá? Olha alguns exemplos que eu tenho aqui. Olha essa sequência. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Essa sequência é uma PA? Sim, porque vejam só, para você sair do primeiro termo e chegar no segundo por uma soma, você deveria somar 3. Ó, 2 mais 3 dá 5. Agora eu vou testar. Do 5 em diante, será que sempre se eu somar 3 eu chego no próximo? 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. Então isso aqui sem problema nenhum. É uma PA cuja razão vale 3. Quem é a razão? É esse valor constante que a gente encontrou. Olha outro exemplo. 10 menos 9, 8, 7, 6, 5. Será que é uma PA? Espera aí. Para eu sair do primeiro e chegar no segundo, eu preciso subtrair o 1. Mas a definição de PA a gente não fala de subtrair, a gente fala de somar. Só que você sabe que subtrair um número é a mesma coisa do que somar um número negativo. Então, se você pegar o 10 e somar aqui o número menos 1, vira 9. Será que vai dar certo sempre? 9, se você somar menos 1, 8. Mais menos 1, 7. E assim por diante. 6, depois 5. Então, isso aqui também é uma PA cuja razão vale menos 1, é negativa. E vai ter pouca utilidade, mas também vale. Olha esse caso aqui, é uma PA? Também é. Qual é o valor constante que eu posso somar em qualquer termo que sempre chega no próximo? 0. Não vai mudar nada, vai ter pouquíssima importância para a gente uma PA desse tipo, mas vale como PA também. Existem 3 tipos de PAs. A PA crescente, a PA decrescente e a PA constante. O que faz uma PA ser crescente é a razão ser positiva. Decrescente é da razão negativa e a constante, que quase nunca vai aparecer, quando a razão for 0. E a gente costuma estudar mais a PA, e depois nós vamos ver um outro tipo de sequência chamada PG, por algumas características especiais que elas têm. Elas aparecem mais pra gente e, além disso, elas são muito bem definidas. Lembra que na aula anterior nós falamos que podemos definir uma sequência por lei de recorrência ou termo geral. E nós gostamos mais do termo geral, porque a lei de recorrência, se você quiser descobrir o 20º termo, você tem que descobrir todo mundo até chegar no 20. Já no termo geral, não, você pode dar saltos, então o termo geral é mais potente pra gente. E todas as vezes que você olhar para uma sequência e perceber que ela é do tipo PA, ela vai ter um esqueminha de termo geral padrão, e isso vai ser muito importante. Por exemplo, se eu te dou uma sequência como essa, você notou que é PA e que a razão é 3. Eu vou poder daqui a pouco perguntar para você, peraí, quem é o termo 92 dessa sequência? Ó, esse é o primeiro, lembra? A gente chama de A1, A2, A3, A4, A5, A6. Mais simples. Quem é o A15? Quem é o 15º termo dessa sequência? Uma das maneiras de fazer isso é escrever todo mundo até o 15. Só que se eu não perguntasse o 15º, perguntasse o milésimo, você não escrever 1000 termos. Existe um esquema pelo termo geral que você pode dar saltos na sequência, que é o que a gente vai ver aqui agora. Toda sequência do tipo PA tem um esqueminha, uma fórmula padrão para o seu termo geral. E basta você entender a lógica da PA que a fórmula sai tranquilamente para você. Quer ver só? A gente vai provar essa fórmula. Não serve como uma demonstração formal, mas vocês vão entender de onde ela vem. Suponham que essa sequência genérica aqui, ó, A1, A2, A3, A4 até o AN, é uma PA.
Se você sabe que ela é uma PA, a única certeza que você tem, qualquer termo somado a um valor constante que eu vou chamar de R, resulta no próximo termo. Então vou fazer um desenho aqui, ó, me ajudem. Se eu pegar o A1 e somar no A1 a razão, fazer A1 mais R, eu vou cair no A2. É a definição dela. Se eu pegar o A2 e somar a razão, eu vou cair no A3. O A3 mais a razão cai no A4. O A4 mais a razão cai no A5, mais a razão cai no A6 e assim sucessivamente. E eu quero descobrir quem é o AN. Se eu descobrir quem é o AN, eu vou descobrir a fórmula do termo geral. Eu vou descobrir a fórmula do termo de posição genérica. Agora, pensa só. O que eu tenho que fazer? Esse é o segredo. Para sair do A1 e chegar em qualquer outro. O que eu tenho que fazer para sair do A1 e chegar no A2? Você já sabe a resposta. Aí eu tenho que pensar um pouquinho agora para você responder. O que eu preciso fazer para sair do A1 e chegar no A3? E do A1 para o A4, vocês vão notar um padrão, quer ver só? Para você sair do A1 e chegar no A2, o próprio desenho, faz o desenho lá de cima, o caminho, ó. Para você sair do A1 e chegar no A2, basta somar a razão. Então vocês concordam que eu posso escrever que o A2 é o A1 mais a razão, que é óbvio. Agora eu quero sair do A1 e chegar no A3. Pensem comigo. Para eu sair do A1 e chegar no A3, faça o caminho aqui em cima, sem parar em lugar nenhum, ó. Você teria que sair do A1 e para chegar no A3 você teria que somar a razão e depois somar a razão de novo. R mais R, razão mais razão, dá quanto? 2R. Então para sair do A1 e chegar no A3, basta pegar o A1 e somar 2 vezes a razão. O A3 é o A1 mais 2R. A última vez para não ficar muito maçante. O que eu preciso fazer para sair do A1 e chegar no A4? Faz o caminho lá em cima, ó. É mais R, mais R, mais R. 3 R's. Ou seja, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Para não ficar apertado aqui, eu vou vir para cá, ó. AN. É esse que eu quero descobrir. O que eu preciso fazer para sair do A1 e chegar no AN? Vejam que essas fórmulas têm um padrão, é só repetir ele. Como que é o padrão? Primeira coisa fácil de notar. Todas começam com A1. E normalmente o A1 é um termo que a gente conhece da sequência. Então é só pegar o A1, todas as outras têm um mais, ó. E nesse mais é sempre algum número vezes R. Então eu tenho que colocar um número aqui e o R. E você consegue ver para mim rapidinho qual é a relação entre o índice do termo e o número que está multiplicando o R? Vejam só. No índice 2 você multiplicou o R por 1, que nem está vendo aqui, ó. No índice 3 multiplicou por 2, no índice 4 multiplicou por 3. Dá para notar que toda vez que você quer calcular um termo, vamos lá, o de índice 5 você multiplicaria por 4, o de índice 6 por 5. Dá para perceber que o que vai multiplicar a razão é sempre uma unidade a menos do que o índice do termo. Ó, no 3 multiplicou por 2, no 4 multiplicou por 3. E no N? Quem vem antes do N? O N menos 1. Então você vai ter aqui, ó, N menos 1 vezes a razão. Aqui, ó. Simples, bonito, singelo. Essa fórmula que a gente acabou de desenvolver juntos é chamada termo geral da PA. Se você preencher essa fórmula com os dados da sequência, você sempre vai montar uma fórmula que é o termo geral da PA. Ela descreve para mim a PA inteira e eu consigo dar saltos nela a qualquer momento. Quer ver só? Vou usar essa primeira como exemplo aqui, ó. Se eu perguntasse para você qual é a fórmula do termo geral dessa PA, o que você precisa para preencher a fórmula? O AN vai ficar aqui, é o termo genérico que você quer descobrir. No entanto, notem que você sabe quem é o A1 e você sabe quem é a razão. O A1 vale 2 e a razão vale 3. Substituindo os dados dessa PA nessa fórmula, a gente vai ter que, naquele caso, o AN é A1 é 2 mais N menos 1 vezes a razão, que é 3. Pode deixar assim, mas só para fazer a conta e ficar mais adequado, quanto que vai dar distributivo aqui, ó? Vai dar 3N menos 3. O 3N deixa parado, o menos 3 junta com 2 dá menos 1. A fórmula vai ser AN igual a 3N menos 1. Pode testar. Suponham que nesse problema aqui, ó, eu só te dei os dois primeiros termos, o A1 e o A2. Você saberia que o A1 é 2 e você saberia que a razão é 3. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu te perguntei quem é o sexto termo. A gente já está vendo aqui, o sexto termo dá 17. Mas vamos ver se a fórmula funciona? Como é que você calcularia o sexto termo? É se trocar o N por 6 para virar o A6. O A6 seria 3 vezes 6, quanto é? 18. Menos 1.
17. Então essa é a fórmula que permite que em qualquer momento numa PA eu dê saltos e descubra termos lá da frente, ok? Por hoje é isso, pessoal. Tchau, obrigado e até a próxima aula.